Alô, amigos da Rádio Cultura, também para você que nos acompanha via Facebook, também no YouTube, no Instagram e, claro, aquele toquezinho lá no TikTok. Nós estamos aqui no Parque de Exposição da Rural, como assim é conhecido, por ocasião da 54ª Exposição Feira, que está já acontecendo, mas o forte começa a partir de quinta, sexta e sábado e domingo. E o grande ponto da exposição são as palestras que estão acontecendo. Hoje, por exemplo, nesta quarta-feira aconteceu uma palestras praticamente todo dia e vai fechar com essa palestra à noite, que está aqui o Maurício e o Alexandre, que são advogados da nossa vizinha cidade de Pelotas, depois eles vão falar um pouquinho mais, a respeito de assuntos polêmicos da agricultura, invasões, questões tributárias, que dizem respeito exatamente para o produtor rural. Maurício, satisfação aos ouvintes da Rádio Cultura. Geraldo, uma boa noite a todos que nos acompanham, nos escutam. Geraldo, antes de começar a falar, a gente não poderia deixar de agradecer a forma como a gente está sendo recebido aqui na Expofeira em Canguçu, pelo pessoal da organização também, do sindicato, na pessoa do presidente, o Beto, enfim. Então, agradecer essa acolhida. E para nós é uma satisfação estar aqui hoje, poder conversar sobre assuntos tão importantes para o produtor rural, que mexe com o dia a dia do produtor, que muitas vezes gera uma preocupação no produtor por não conhecer tanto do assunto e as consequências que pode ter. E para nós é uma satisfação porque esse é o nosso dia a dia, né? No nosso fazer na advocacia, a gente advoga principalmente para produtores rurais do nosso estado, então são os assuntos que a gente trabalha diariamente no escritório e dessa forma a gente tem aí um pouco de informação, de conhecimento para poder compartilhar. A ideia hoje é ter uma conversa bem aberta, bem tranquila com os produtores, poder abordar esses assuntos e trazer um pouco de conhecimento, de informação para o pessoal. Perfeito. Sempre lembrando de que, porventura, alguém que queira nos questionar ou fazer alguma pergunta, dentro do possível, a gente vai repassar para os nossos convidados que aqui estão e eles poderão também responder. Alexandre, satisfação aos ouvintes da Rádio Cultura. Muito obrigado, Geraldo. É muito prazer em estar aqui na Expofeira de Canguçu. Agradeço ao Beto, presidente aqui do sindicato. E a gente realmente veio para uma conversa aberta com vocês, para poder trazer um pouco menos de juridiquês e explicar na prática o que a gente pode auxiliar em termos de documentação, especialmente falando sobre invasões, o que a gente pode preparar antes e se a gente está em risco ou não. Tem algumas regrinhas ali simplificadas para dizer se Canguçu a gente vai ter uma imunidade, se tem risco de correr uma desapropriação ou não, e sobre as alterações políticas que vão impactar tanto na questão tributária e trabalhista, quanto na questão de invasões também. Algumas modificações do STF que podem ser uma transição importante para trazer para cá. Enfim, trazer essas informações que são práticas e dia a dia, que vão ajudar todos os produtores rurais aqui da região. Muito bem, voltamos com o Alexandre para nos falar a respeito de questões tributárias, né? Fala tributária, as pessoas podem fazer uma conta de cabeça, vamos falar na linguagem mais simples, né? O que significa o tributário, o que as pessoas devem se preocupar, aí vem lá o leão do imposto de renda, que é o que mais assusta as pessoas. Quais os cuidados que principalmente o produtor rural deve de ter para não cair nas garras do leão? A gente sabe, Geraldo, que no nosso país e no andamento político que a gente tem, o cenário econômico, né, o fisco ele tem aumentado as fiscalizações em todos os setores. Isso é uma realidade, né, e cabe a nós nos prepararmos e nos adaptarmos para enfrentar isso da melhor forma. Nosso setor, que é o agro, é um setor que a gente sabe que tem muita relevância na nossa economia, né, é um setor que, apesar de todas essas crises que a gente teve recentemente, foi um dos setores que seguiu puxando, né, como a gente diz, a locomotiva, né, levando o país para frente, mas isso também acaba atraindo essa questão de fiscalizações, porque se pensa, né, que como está faturando muito, então talvez tenha muito imposto para recolher, enfim, e o que a gente vai tentar alertar hoje o pessoal é mostrar algumas as operações que a Receita tem empreendido, qual é o modus operandi, o que a Receita tem principalmente focado, né, Receita Federal principalmente, para que o produtor possa se preparar. A gente sabe que a atividade rural ela carrega com ela normalmente muita informalidade, né? São relações mais informais realmente do dia a dia do campo, mas dado esse cenário a gente entende e orienta e tem conversado bastante com os nossos clientes e parceiros nesse sentido. Tem algumas medidas mínimas que o produtor rural tem que ter, tem alguns cuidados mínimos que o produtor rural tem que ter para não correr o risco aí de estar recebendo uma carta da Receita, que ninguém gosta, de estar daqui a pouco recebendo uma autuação fiscal, que a gente sabe que o agro ele movimenta muitos valores, mas também tem muitas despesas. A gente sabe que muitas vezes a margem de lucro não é tudo isso que se pensa,
E às vezes uma autuação fiscal, como ela vai puxar os últimos 5 anos, às vezes ela vem com valores muito significativos, que pode até trazer aí uma ruína para o produtor, ou então um problema muito grande para ele ter que resolver. Então é nesse sentido que a gente vai conversar hoje, para tentar apresentar algumas soluções e trazer luz para esse assunto, trazer informação para os nossos produtores aqui de Canguçu. Você abordou muito bem, depois eu quero falar a respeito de invasões, o lucro. Porque nós olharmos em todo quanto é lugar, tem o investimento, tem hoje o trator, tem o defensivo, tem uma série de outras, tem adubo, sementes, e aí depois sai aquela nota maior, num valor bastante grande. Nós temos aqui produtores de fumo, nós temos aqui o pessoal da soja, nós temos aí o hortifrutigranjeiro, que também é bastante grande, que movimenta uma boa quantia, e esse produto ele sai todo em um só talão modelo 15, o diferente do físico, que cada um faz a sua na casa, digamos assim, né, a declaração. Esses valores, quais são os valores que os agricultores têm que começar a se preocupar de notas que saíram no modelo 15? Esse é um cuidado que ele é eminente hoje em dia, Geraldo, e não tem como a gente negligenciar, e esse é um dos assuntos da nossa conversa aqui. O nosso sistema tributário hoje no Brasil, ele está praticamente todo digitalizado já. Então, acabou aquela questão que a gente tinha antigamente, né, de a coisa sendo mais no papel, ou se o produtor rural ele era fiscalizado pelo fiscal, ele tinha que ir lá levar os livros dele, o contabilista, para apresentar. Hoje a Receita ela já tem toda a informação do produtor rural antes da gente mesmo. Então, é uma nova realidade que é de alguns anos para cá e no nosso entendimento, por trabalhar nisso diariamente, é um caminho sem volta. É daqui para mais. Né, o Estado não vai abrir mão disso, muito pelo contrário. Então, nós, como somos advogados, a gente pode e deve ter lado, e nós temos lado, nós somos advogados, advogamos para produtores rurais, a gente tem uma série de estratégias, de planejamentos tributários que são possíveis de fazer, de adequações contratuais e documentais, para evitar estar se expondo a um lançamento, a cair numa malha. Então, são diversas medidas que a gente pode adotar. Mas a ideia hoje que a gente quer passar para quem está nos ouvindo, para os produtores que vão estar aqui, é que esse cenário está posto, essa é a realidade, e o produtor rural, queira ou não queira, ele vai ter que se adaptar em algumas situações, ele vai ter que ter um pouco mais de formalidade em algumas situações que, pela prática, sempre foram informais, sempre foram coisas feitas de boca, enfim, para não se expor a uma fiscalização, a não cair nas garras do leão, como tu falou aí, e ter um problema que às vezes acaba tirando o sono do produtor, e é isso que a gente não quer hoje. Né? O que a gente busca é levar essa tranquilidade para que o produtor rural foque na atividade dele, foque na lavoura dele, lá no fumo dele, na soja, quanto que ele vai colher, enfim, e não se preocupe com esses assuntos dos bastidores, digamos assim. Né? Até para nós esgotar essa situação, porque não queremos tomar muito tempo também, a declaração do imposto de renda do agricultor. A gente se fala em nota de venda, modelo 15, que é o que está comprovando aí a sua renda. Ele tem dedução? O que ele pode descontar, né, para o imposto de renda, para a Receita Federal saber o que é o líquido que ele está tendo? A gente sabe aí e conversa isso bastante que uma declaração de imposto de renda pessoa física, né, no caso do produtor, grande maioria explora a atividade enquanto pessoa física, então faz uma declaração de imposto de renda pessoa física, mas ela é tão ou mais complexa do que uma declaração de imposto de uma empresa. Porque, na verdade, o produtor hoje ele é uma empresa dentro de um CPF. Então, a legislação ela se atualiza constantemente, né? E existem várias situações que o produtor rural deve utilizar para estar reduzindo a sua base de cálculo do imposto. Existem deduções com investimentos que são possíveis de fazer, com custos da operação que estão diretamente ligados à operação e que devidamente comprovados também vão abater dentro do lucro que vai tributar. Então, é uma gama complexa. Mas a ideia que a gente quer deixar é que existe um caminho, existem formas de se fazer isso sempre legalmente, deixando claro que a gente nunca vai estar sugerindo uma medida ilegal ou de uma sonegação, porque com a capacidade de fiscalização que a Receita tem, isso não tem vida longa, isso vai ser identificado ali na frente e é pior ainda, porque aí volta até com possíveis consequências criminais hoje, a questão de sonegação, então é uma questão muito complexa. Então, existem caminhos legais, caminhos possíveis de se ajustar e de evitar recolhimentos excessivos de impostos ou se expor a autuações da Receita. Né? Perfeito. Mais uma vez lembrando de que quem está nos assistindo,
E graças a Deus são bastante pessoas que nos assistem. Se alguém que tiver um questionamento, alguma pergunta para fazer, algum esclarecimento, a gente vai repassar para os nossos convidados que aqui estão gentilmente conversando conosco. Para nós encerrar, você fala advogado, Pelotas, perto de Canguçu, tem algum telefone para contato? Quem queira tirar alguma dúvida, visitar vocês, o endereço? Sim, o nosso escritório, a sede é em Pelotas, né? Nós somos Ferreira e Pereira Advogados Associados. Nos procurando, nos encontra em qualquer das redes sociais aí, Facebook, Instagram, consegue nos encontrar e conversar direto conosco. Posso deixar meu contato de WhatsApp também, pessoal, eu vou ter satisfação em atendê-los. 99702-8638. E Canguçu aqui é uma cidade vizinha, né? Nós estamos aqui lado a lado, então é bem próximo. Nós temos também escritório na região da Campanha, que aí já é mais para lá em Dom Pedrito, que a gente tem alguns produtores rurais clientes lá, então temos uma sede lá também. Mas Pelotas está do lado de Canguçu, né? Então a gente está à disposição aí dos parceiros aí, dos produtores aqui da região. Você falou da campanha, né? E surge, a gente fala muito em produtor rural, mas não podemos esquecer do pecuarista que também está incluso nesse rol aí, né? Sem dúvida, né? A pecuária, a gente sabe que principalmente aqui na nossa região é um setor muito forte. Na verdade, quando a gente fala em produtor rural, a gente está englobando todos, né? Não só o agricultor, né? Que hoje está muito em voga, principalmente a soja, o arroz ali mais para o lado de Pelotas também. Mas a pecuária é um setor também muito relevante dentro da nossa economia, né? É um setor muito tradicional, né? Dentro do Rio Grande do Sul, vem inclusive antes das culturas de agricultura, né? Vem da nossa raiz do gaúcho, né? Aqui da região sul, a questão da pecuária. E a gente sabe que é um setor forte aqui em Canguçu, que vem bastante magoado, né? Com essas últimas oscilações de preço, né? O mercado da pecuária vem sentindo bastante, mas é um produtor que tem todo o seu valor também e que representa bastante na economia da nossa região. Perfeito, então. Alexandre, né? Deixa eu me posicionar para cá. Vamos conversar a respeito de um tema muito sensível, acredito eu, e quando se chega em uma situação dessas, ela não é fácil de se resolver, como falamos de invasões. Como que ocorre, que as pessoas podem tem como se prevenir, qual é o ponto principal para se evitar uma invasão? Inclusive, fazendo um início, as invasões é um assunto que basicamente ficou esquecido por algum tempo. Então, não se falou mais sobre invasões de propriedade por algum tempo. Aqui no Rio Grande do Sul, especialmente, a movimentação ainda não começou. Mas o que a gente tem visto de movimentação no Brasil e politicamente é que isso deve chegar aqui também. O que a gente está fazendo agora é já preparar o produtor rural que possa eventualmente não estar regular em certidões negativas, ambientais, CCIR, Receita Estadual, Federal, questões envolvendo o município. Então, tudo isso tem uma série de documentações que antecipam a impossibilidade, ou se eventualmente acontecesse a ameaça de invasão, de que a gente consiga ter o máximo de segurança possível de que, olha, aqui na minha propriedade a invasão não vai acontecer. E se acontecer, eu consigo uma decisão judicial imediata para que isso pare. Então, o nosso papel aqui é não deixar o problema chegar para a gente também quando acontece, sem ter nenhum tipo de documentação que poderia ser preparada antes. Laudo de produtividade e outras questões que são importantes que a gente tenha com agilidade, porque quando o problema acontece, não tem muito tempo para conseguir resolver. Então, é importantíssimo que a gente consiga demonstrar que as documentações possíveis são simples, que a gente pode fazer o dever de casa e a gente está vendo hoje, é isso que a gente veio falar bastante, que o Brasil está tendo uma movimentação, que o STF está tendo algum tipo de movimentações de decisões que podem agravar a situação. Então é sobre isso que a gente quer falar um pouco hoje. Mais uma perguntinha a respeito de invasão, que talvez não seja uma invasão, mas também ocorre no mesmo ritmo que é a chamada posse. Aquele que está ali, cedeu para fazer uma casinha, para fazer uma horta de boa vontade, de bom coração, e quando de repente a pessoa se vê ali já como proprietária daquele espaço. A questão da posse, aí vai envolver questões de usucapião, por exemplo, são questões que tem diversos regramentos diferentes que é difícil até falar rapidamente. Tem questões de pequenas propriedades que pode ser em 5 anos, a usucapião especial, tem outras que são de 10 anos, outras de 15 anos, com regramentos diferentes. Mas o que a gente vai falar hoje é muito mais daquela questão de invasão. Aquele cara que está ilegitimamente cometendo um crime, invadindo e tirando alguém da posse. O que a gente vai falar aqui é aquele cara que está na posse e chegou um grupo e te tirou da posse e passou a ocupar. Então é esse problema que a gente vai tratar. A questão do usucapião também é uma questão relevante. A gente pode eventualmente até na próxima oportunidade falar sobre isso. E existem outros regramentos de documentações, de
posse mansa, pacífica, de algum tempo. Então, tudo isso aí são requisitos que a gente pode configurar em diferentes cenários, de tempo, enfim, outras questões do gênero. Para complementar e encerrar, o pessoal já está chegando para a palestra. Constatado a invasão, o que o proprietário faz? Porque, de repente, o proprietário não está lá no local e já aconteceu e ele vai se dar conta num certo tempo passado. A primeira questão é manter a calma, né? Então, a gente não pode querer, sem ter o assessoramento ou sem ter a clareza do que pode acontecer, tentar agir com uma questão de desproporcionalidade. Até são questões que envolvem, eu sou um cara do civil, trabalho mais com a parte da reintegração, da questão da posse, mas existem questões que vão comunicar com a questão criminal. E a questão criminal, se não for adequada a resposta, porque nós temos direito em mantermos nossa posse por questões de tanto de regras civis quanto penais, a gente tem que ter um equilíbrio. Então é difícil a gente, olha, entrou na minha propriedade, eu vou dar um tiro. Não, não é assim. Então as coisas precisam ser assessoradas, tem que se manter a calma, procurar um atendimento especializado jurídico e cada caso é um caso. A gente não pode também, a gente não tem nenhuma ideia aqui de trazer uma receita de bolo, nem poderíamos com a complexidade do assunto que é. Mas a ideia é que se acalmem, entendam as regras, como que elas funcionam, se dá para fazer algum tipo de reação, se existe uma limitação para isso, mas falar de uma maneira geral para que a gente mantenha a calma e não cometa um crime tentando acabar com outro crime. Então, se a gente está com a razão, é melhor ter calma. O escritório é o mesmo local, o endereço é o mesmo, o telefone talvez seja diferente? Nós somos sócios, Ferreira e Pereira Advogados Associados. Quem quiser seguir no Instagram é @FEP Advogados, FEP Advogados. E o meu telefone, caso alguém queira, é 53 999 60 8794. Agradeço demais a participação de vocês, nos colocamos à disposição também na Rádio Cultura. Porventura, quando estiver passando, posso chegar a fazer uma visita lá, estaremos com muito prazer recebendo vocês. Muito obrigado, igualmente. Então, com as imagens aí de Aline Dannenberg, Geraldo Dannenberg, especial na programação Cultura 1030, e muito obrigado a você que sempre nos acompanha também via Facebook, no YouTube e também no Instagram.